E aí, primeiro ano, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, pessoal, vamos continuar nossos estudos aqui de forma virtual, né? Por enquanto. Mas, como eu disse, tá chegando a hora. Tenho certeza que loguinho tá perto de nós nos encontrarmos. Tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de instituições sociais. O que são as instituições sociais? A sociedade, como nós já sabemos, é formada por pessoas. E essas pessoas se aglomeram, vivem em conjuntos, em grupos. Esses grupos, eles precisam se organizar, baseado em quê? No interesse, no objetivo, na necessidade. Por quê? Porque a sociedade é muito grande, tem muitas pessoas, né? Então, tem muitas áreas que precisam ser organizadas, muitas áreas que precisam ser pensadas, melhoradas, evoluídas. Essas áreas, né, a gente pode considerar assim, são as instituições sociais, são responsabilidade das instituições sociais. As instituições sociais são as instituições, os elementos da sociedade responsável por regrar a sociedade, regrar as pessoas, tendo limites, condicionando as pessoas a agirem da forma que é correta e cumprindo o seu papel e a sua função. Então, por exemplo, a instituição social, família, a instituição social, o Estado, a instituição social, as instituições religiosas, a igreja, a religião, a instituição social, a família já falei, né? Enfim, essas instituições sociais, elas têm uma responsabilidade. Qual é o papel da família? Por que existe a família? Qual é a função da família? Para que existe o Estado? Qual é o papel e qual é a função do Estado? A igreja, para que serve a igreja? Qual é o papel e a função da igreja? A escola, qual é o papel e a função da escola? Enfim, essas instituições sociais, elas regram a sociedade. Acima delas, das instituições, está o Estado. Das instituições que nós temos hoje, aí alguns sociólogos vão dizer que a família é mais importante, outros vão discordar. Eu, particularmente, considero o Estado a mais importante, até mesmo porque o Estado é responsável pelas leis e pelas regras da sociedade. E ele determina, a partir das leis e regras do Estado, ele determina a ação das outras. Certo? Então, a família não pode ter um costume, um hábito que vá contra a lei. Não é que não, assim, não pode ter assim, ela vai ser punida por isso. Ela vai estar errada. A escola, ela não pode ter um projeto, ela não pode ter uma organização que vá além, que passe daquilo que o Estado determina como correto. A partir daquele ponto, ela corre o risco de sofrer uma punição, ela corre o risco de sofrer o que o Durkheim chama de coerção social. Nós vamos falar sobre isso agora, tá bom? Basicamente, é esse o assunto do capítulo. Vou abrir aqui o slide para a gente ir mais rapidamente, mais prático. Então, ó, instituições sociais. Para o Peter Berger, as instituições sociais servem para manter o padrão de controle e programar a conduta dos indivíduos. Para o Durkheim, é o conjunto de regras conhecidas e acatadas pela sociedade e praticadas por seu membro. Então, o que é a instituição social? É aquilo que determina o que você pode ou deve fazer, ou não deve, não pode fazer. São as instituições sociais que regram, como eu disse, a sociedade. Que significam regrar, que dão regras, que dão organização, que dão um norte, que dão um limite. Você deve cumprir, baseado naquilo que a sociedade espera. Quando ele fala assim, manter o padrão de controle, é o quê? É que a sociedade, as instituições sociais refletem aquilo que a sociedade considera como correto. Então, se você imaginar que na sala de aula é todo mundo enfileirado, as filas, sentado na carteira, separado, é para quê? Para manter o padrão de controle social, certo? Aquilo que a sociedade determina, que as pessoas na escola tenham comportamentos específicos. Você sabe, por exemplo, quando você está na igreja, seus pais ensinam você que você deve ter certos comportamentos que você não pode ter na igreja que você tem em outro lugar. Quando você está numa festa, você tem comportamentos para uma festa. Espera-se, isso é o que a sociedade espera. Quando você está na escola, você tem comportamento na escola. Quando você está em casa, você tem comportamento semelhante àquilo que a instituição família determina. Então, as instituições sociais têm essa
importância de regrar, de organizar a sociedade, de determinar o que o indivíduo pode ou não fazer. E, inclusive, o Estado, detentor das leis, tem o poder de punir, né, esses indivíduos que cometem ações infratoras, né, com o intuito de quê? De exemplar esses indivíduos para que os outros membros da sociedade não cometam as mesmas infrações, digamos assim. Certo? Ah, Rogério, como que eu sou inserido na sociedade? Como eu sou inserido nas instituições sociais? Através do processo de socialização. O processo de socialização é aquele que transforma um indivíduo em um ser social. Então, quando você nasce, quando nós nascemos, nós não viemos com nenhuma carga social e cultural. Certo? Então, à medida que você vai crescendo, você vai convivendo, você vai se socializando, primeiramente com a família, você vai adquirindo hábitos, costumes, comportamentos que aquela sociedade considera que sejam importantes, consideram que seja o básico que você tem que ter. Então, a principal função da socialização é fazer com que você se transforme em um ser social, em um membro da sociedade, que você cumpra as regras, que você se sinta confortável, que você aprenda os hábitos, os costumes, a crença, a cultura daquele grupo, né, daquela sociedade, aprenda o que é certo e errado e viva dentro dos padrões que a sociedade determina. Tá? E aí você pode imaginar, Rogério, então uma pessoa que tem um estilo de vida diferente, não é, vive fora dos padrões? Não é esse padrão, é um padrão de comportamento de certo e errado. Tá? Padrão de conduta do indivíduo. Ele pode ter um estilo de vida diferente, desde que o estilo de vida dele não vá de encontro, não seja contra aquilo que a sociedade determina que seja o correto a se fazer. Tá bom? O processo de socialização é um processo constante que não só resulta na formação de novas instituições, mas ocorre potencialmente dentro das instituições existentes. É um processo constante, certo? É um processo constante. As instituições socializam o indivíduo. Quando eu chego em uma instituição, não é a instituição que tem que se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar às instituições. É assim que funciona. Certo? Então, quando você muda de escola, por exemplo, quando você chega em um outro lugar, não é aquele lugar que vai mudar em função de você. É você que vai se adaptar àquele lugar. É você que tem que se enquadrar, se encaixar naquele lugar. Como? Convivendo, socializando, as pessoas vão te ensinar, certo? Convivendo com as pessoas, você vai adquirindo os comportamentos, os hábitos, os costumes, a ideia que aquela instituição que você está fazendo parte tem do que é certo e do que é errado. É o que torna o comportamento social previsível, que é considerado legítimo. Por que previsível? Porque a sociedade determina o que você pode ou não fazer. Cria-se a ideia daquilo que você deve fazer. Se todo mundo cumprir a sua parte, a sociedade funcionaria perfeitamente. Por quê? Porque todo mundo está cumprindo a sua parte. Todo mundo está fazendo aquilo que é esperado que você faça. Quando o indivíduo destoa disso, quando o indivíduo tem um comportamento diferente disso, ele recebe uma punição. Para quê? Para não encorajar os outros a fazerem a mesma coisa. É o que a gente chama de coerção social, da punição, tá? Da regra, da regrada, de regrar. Somos seres socializados, institucionalizados, graças aos agentes socializantes. Quem são os agentes socializantes? Família, amigos, trabalho, comunicação. Isso aí, meio de comunicação, desculpa. Tá? Lá no final do capítulo, a gente vai falar sobre o Michel Foucault. Então, vocês vão entender um pouco essa questão dos agentes institucionalizantes, aqueles que transformam um ser social. São aqueles que vão agir sobre você, determinando, te ensinando, te orientando, te conduzindo a você se tornar um membro da sociedade. Correto, digno, reto, cumprindo aquilo que é determinado que você cumpra, esperado que você cumpra. Tá bom? Todos nós temos de cumprir uma série de papéis e funções. O que é papel social? Cada indivíduo tem papel e função social. Papel é aquilo que você representa. E função social é aquilo que se espera pelo que você representa. Todos nós temos. Então, por exemplo, nesse momento, o meu papel social é professor. O que se espera de um professor?
certo? O que é um professor? Qual que é o papel de um professor? Certo? Isso aqui é o meu papel. Qual que é a função do professor? Esse papel de professor me dá funções. Então, eu tenho que fazer o quê? Quais são as funções do professor? E aí, eu tenho que cumprir todas essas funções do professor. Eu tenho que cumprir tudo aquilo que é inerente ao meu papel. Ah, mas eu também sou pai. Então, qual que é o papel do pai na sociedade? Qual que é a função de um pai na sociedade? Então, cada um de nós temos papéis. Vocês são alunos, são filhos, são irmãos, são netos. Então, cada papel desse tem uma função, tem uma carga de, digamos assim, de ações que você deve ter, de comportamentos que você deve ter, certo? Então, o cidadão, qual que é o papel do cidadão, certo? E isso são as funções, qual que é a função do cidadão, o que faz um cidadão, certo? Então, todos nós temos esses papéis e essas funções sociais, é da sociedade. A sociedade claramente influencia nas ações dos indivíduos, é aquilo que eu falei. Nós somos influenciados pela sociedade. A sociedade não vai mudar porque eu quero. Ah, mas uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade grande de cidadãos está pedindo essa mudança ou está naturalmente acontecendo essa mudança, a sociedade vai se adequar, certo? Ela vai se transformando à medida que ela mesma entende, aí entra na ideia do Durkheim de que a sociedade é um organismo vivo. Ela não para de se desenvolver, ela tem vida própria, ela é orgânica, ela vai se adequando às necessidades das pessoas. Mas não porque as pessoas querem, porque é um processo natural. Ela vai se adequando e as pessoas que são contra esse processo vão ter que se adequando à vontade da sociedade, certo? Isso, quando o indivíduo não cumpre aquilo que é esperado, que é determinado, que é pedido, aparece a coerção social. É o quê? É uma forma de inibir aquele indivíduo e inibir que outros descumpram as regras da sociedade, as regras de conduta. A coerção social também faz parte do processo de socialização. Então, quando você é criança, por exemplo, eu vou usar muito a questão da criança, porque é o início do processo de socialização. Então, é mais fácil de vocês, mais prático para vocês identificarem. A criança, ela vai aprendendo o que pode ou não fazer. Aquilo que o pai diz, faça isso, a mãe diz, faça aquilo. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você vai lá e faz. Quando você faz algo que não deve, você é repreendido. Certo? Essa repreensão é a coerção social. Não pode fazer por isso, por aquilo. E aí você vai criando o que ele chama de padrão comportamental. Então, quando você está numa sala de aula, as pessoas ali têm um comportamento padrão. É um padrão de comportamento que as pessoas têm. Qualquer indivíduo que desvirtue daquilo, que mude o comportamento, que faça algo diferente, facilmente é identificado por mim, no caso o professor, e por vocês. E aí esse indivíduo recebe uma coerção. Essa coerção, não pense assim que é um castigo, uma advertência, a prisão, não é isso, né? Não é só isso. A coerção pode ser uma repreensão, ou você mesmo faz com você. Então, por exemplo, você está na sala de aula, isso acontece muito, aí você está ali querendo se concentrar e um aluno está conversando, você ô, meu irmão, por favor, faz silêncio aí, você está me atrapalhando. Ou seja, você está coibindo, ou na intenção de coibir aquilo ali. Por quê? Porque existem regras, esse aluno, esse colega, esse indivíduo não está cumprindo as regras. Então, a própria instituição e as pessoas também são responsáveis por essa parte da coerção social. Mas só que vocês entendam que a coerção é aquilo que limita a ação do indivíduo dentro dos padrões, daquilo que é o correto a se fazer, considerado, claro, pela sociedade. Certo? Tipos de instituições. Aí eu falei mais cedo. Instituição familiar, responsável pela socialização primária, no caso, a primeira socialização. O indivíduo, quando ele nasce, né, a primeira instituição que ele participa é a família. Ela vai ser a responsável pela socialização primária, ou seja, o princípio da socialização. Ela vai inserir esse indivíduo na sociedade. Tá? Essas instituições sociais, todas elas, aí nós estamos falando de coerção social, elas têm a forma de coerção social delas. No caso, a família, por exemplo, castigo. No caso, alguns batem, apanham, né? Tiram algumas coisas, fazem acordos. Isso são as formas de coerção social da família. Instituições profissionais regulamentam as atividades profissionais.
Nesse caso, por exemplo, os sindicatos, Conselho Federal, Estadual de Medicina, por exemplo, os conselhos, né, eles têm o quê? As regras para aquelas profissões, para aqueles profissionais. Dentro dessas regras também tem as punições, ou seja, a coerção do indivíduo, por exemplo, o engenheiro, ele tem que seguir o código de conduta, ética e de regras do conselho, o que ele pode ou não fazer. Quando ele tem uma ação fora daquilo que é determinado, ele pode sofrer uma punição, uma sanção, por aí vai, a ideia da coerção social. As instituições religiosas exercem o controle social perante a crença religiosa. Da mesma forma também, qual que é a coerção social? O pecado. Então, o que é o pecado? É quando você age diferente da vontade de Deus, aquilo que Deus esperava e que a igreja, no caso, passa para você que seja a vontade de Deus. E o Estado? O Estado é a maior instituição social da nossa época, atua com base em códigos penais e civis e é responsável por organizar todas as demais instituições. O Estado é a instituição mais importante, como eu falei anteriormente. Como que o Estado como que é inserido no Estado a coerção social? Através das leis, das punições previstas nessas leis, certo? Nessas regras, nesses códigos. Então, o Estado usa as leis, a justiça, como elemento de coerção social. Beleza? Tranquilos? E aí, aqui fala rapidamente sobre as instituições. Eu até já adiantei um pouco, então vai ser mais rápido. Família, responsável pela socialização primária dos indivíduos, repassando os padrões seguidos pela sociedade, costumes, regras, valores e atitudes comuns a todos. Socialização primária. A instituição responsável pela socialização primária. É a família que inclui o indivíduo na sociedade, que apresenta o indivíduo na sociedade. Ela é responsável por introduzir o indivíduo na sociedade. E aí, quando você espera, o Estado espera, a sociedade, desculpa, espera que o indivíduo, quando comece a frequentar a sociedade, comece a frequentar outras instituições sociais, ele já traga de casa costumes, regras, valores, o básico da convivência em sociedade. Tá bom? A escola, responsável pela educação formal, e aí a educação formal, como já diz, é aquela formalizada, organizada. Então, por exemplo, hoje vocês estão tendo aula de sociologia, ontem vocês tiveram de matemática, história, vocês têm um horário. Isso é a função da escola, é passar conhecimento formalizado, conhecimento formal. A família, ela passa a educação informal, que é o comportamento, a conduta, entre aspas, o que a gente chama de educação. A escola é escolarização, né? Para ficar mais claro, para vocês entenderem. Então, a escola é responsável pela formalização disso, do conhecimento, né? Passar conhecimento de forma formal, né? Responsável por processos primários e secundários, por quê? Porque dentro da escola, apesar de ser uma instituição de relações secundárias, ou seja, relações profissionais, relações mais rígidas, relações com regras mais rígidas, dentro da escola você consegue formar grupos de amigos. Então, a escola ela consegue ter os dois tipos de função, né? Primária, quando você se relaciona com as pessoas, os amigos, né, seu grupo de amigos, e secundária, quando você se relaciona com as demais pessoas e com o público da escola, professores, coordenador, direção e por aí vai. Certo? Importante função de socialização e adequação social. Por quê? Porque a escola, geralmente, é uma das primeiras instituições que o indivíduo participa quando sai da família. Então, é lá que vai ser colocada à prova aquilo que você aprendeu em casa. Se você aprendeu em casa, é lá que vai começar a refletir. Geralmente é na escola. Certo? A visão do Durkheim foi o que eu expliquei sobre a ideia da coerção social. Certo? A sociedade impõe sua vontade aos indivíduos, ou seja, às vezes você quer fazer uma coisa, mas não é permitido. Ah, não é que eu não possa fazer. Eu posso fazer. Eu faço aquilo que eu quiser, geralmente. Só que aquilo que você quer é contra o que o Estado, que a sociedade determina que é o correto, você vai ser punido. Então, as leis usam isso, a punição para conscientização. O ideal, pela lógica, pela racionalidade, é que não precisavam ter lei, porque nós somos seres racionais, nós sabemos o que é certo e errado, mas na impossibilidade do ser humano de fazer isso, o que a gente faz? Usa as leis. E o Estado, a sociedade, usa o Estado como instituição social para impor a vontade da sociedade sobre os indivíduos.
o que eu quero fazer para mim é melhor, mas é permitido? Não, então você não deve fazer, certo? E aí o Durkheim usa o exemplo do fato social como uma coerção social. O que é o fato social? É toda a forma de agir e pensar do ser humano. Para o Durkheim, o fato social é uma ação que é repetida coletivamente. Então, por exemplo, eu tenho uma opção de fazer alguma coisa. Geralmente eu uso esse exemplo que é mais prático, né? Eu vejo uma coisa ali que não me pertence. Eu tenho uma opção de pegar, roubar aquilo, não roubar. O que acontece se eu roubar? Quais são as condições? O que pode acontecer se eu roubar? Você faz o juízo de valor. O que acontece se eu não roubar? Você faz o juízo de valor. Quando você toma a ação, aí às vezes você não pensa, poxa, como é que eu sei o que vai acontecer se eu roubar ou se eu não roubar, se eu nunca fiz isso? Se eu nunca roubei? Como é que eu vou saber o que acontece se eu roubar, se eu nunca roubei? E aí você vai saber que você foi socializado. Alguém, em algum momento na sociedade, geralmente, né, a família e depois as instituições sociais, te disse o que você deveria fazer. Por isso é um fato social. É algo que já foi feito e você foi socializado. Você aprendeu aquilo a partir de uma experiência de outras pessoas anteriores a você na sociedade. Quando ele fala que é exterior ao indivíduo, ou seja, que independe da sua vontade. Mas eu não quero a lei, por exemplo. Eu vou fazer, mas eu não quero ser punido pela lei. O problema é seu. Independente de você gostar, de você aceitar, você vai ser punido. Por quê? Porque a sociedade é maior do que o indivíduo, é mais importante que o indivíduo, segundo Durkheim. E a generalidade, por quê? Porque é para todo mundo. A lei não é específica para alguém, a lei é para todos. A organização da sociedade é para todos. Deveria ser assim, né? Inclusive para os seus governantes. Os governantes, né, os líderes, eles estão sujeitos à lei como todos os outros cidadãos da sociedade, certo? O fato social que torna o comportamento social previsível, que é considerado legítimo. Aquilo que eu falei, já foi feito antes. Então, você tem as duas opções. Então, por que existe uma lei que pune quem rouba? Porque alguém já tomou essa atitude antes, anterior a você. Essa lei vai servir para mim? Se você cometer o mesmo crime, o mesmo delito, sim, ela vai servir para você. Mas eu não sabia. Então, foi uma falha na sua socialização. Alguém, em algum momento, alguma instituição não te passou aquilo que você deveria ter recebido, ou você não aprendeu por algum motivo. Mas aí o fato de eu não conhecer a lei, eu não saber a lei, eu não aceitar, não te isenta da punição, tá bom? A sociedade é orgânica, aquilo que eu disse, ela tem vida própria, ela vai se modificando, né, relacionando-se com as demais. O Durkheim diz que a sociedade só funciona se todas as instituições estiverem interligadas e relacionadas. Alguns dizem que não, que as instituições têm vidas próprias, que elas não precisam seguir interligadas, elas não precisam seguir o mesmo padrão, digamos assim, para a sociedade funcionar. O Durkheim, sim. Manter relações funcionais com todas as partes, ou seja, todos os setores de uma sociedade se relacionam mutuamente. Certo? Para o Durkheim, a sociedade só funcionaria assim, se todos os setores se relacionassem entre si, mutuamente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Para outros, não. É muito exagerado, é um método funcionalista, né? A teoria do funcionalismo que o Durkheim usa. Para outros, não. As instituições funcionam independentes. Consequentemente, por todos fazendo parte da sociedade, elas acabam se completando, mas não necessariamente elas precisam agir no mesmo padrão. Tá bom? Tranquilos? E no final, ele fala do Michel Foucault. Michel Foucault, né, usa muito essa ideia do poder. Explica a sua teoria, né, importante da sua teoria é explicar essa questão do poder, certo? E ele usa para explicar especificamente o Estado, o poder do Estado, a sociedade. Lembra que lá no início eu falei dos agentes socializantes, né? Família, igreja, amigos, escola. O Michel Foucault chama isso de micropoder. O que é um micropoder? É um elemento da sociedade de controle, ou seja, para manter a sociedade controlada. Você imagina assim, agora, nesse momento, tem algum elemento do Estado, algum membro do Estado aqui? Não. Lá dentro da sua casa, lá
escondido, sei lá onde você estiver. O Estado, o membro do Estado, o elemento do Estado está lá? Não. Como é que eu tenho que seguir as regras lá onde eu estou se não tem ninguém me vigiando? É o micropoder. Ou seja, o Estado repassa essa função às instituições sociais. Então, a família é responsável por reproduzir as vontades do Estado. A igreja, a mesma coisa. A escola, a mesma coisa. Certo? Então, o Estado utiliza as instituições sociais, que o Michel Foucault chama de micropoder, ou seja, são pequenas partes do poder, seria como se fosse uma filial do Estado, né, para vocês entenderem, seria uma filial do Estado, e vai fazer com que você siga o exemplo, siga aquilo que o Estado determina. É o que o Michel Foucault chama de sociedade de controle, é o controle social. Ele dá o exemplo lá na apostila, vocês podem olhar depois, do panóptico, né, do Bentham, do Jeremy Bentham. O que é a ideia do panóptico? Era uma prisão de forma circular e que no meio ficava a torre de observação. Ou seja, naquela torre, o observador teria controle e visão sobre todos os elementos que estavam naquela prisão. Tá? O Estado é o agente controlador. O agente controlador ele tem o controle, tem a visão de toda a sociedade. Quando ele não consegue estar lá, tem as instituições, como a escola, a família, a igreja, que ele chama de micropoder, que representam o Estado quando o Estado não está lá. E são responsáveis por reproduzir aquilo que o Estado, que a sociedade determina que seja correto. Certo? E aí, quando você comete algum deslize, alguma falha, algum erro, você é punido. O que o Durkheim chama de coerção social, aqui, para o Michel Foucault, ele usa o termo poder disciplinador. Ou seja, aquilo que busca a normalidade. O que é a normalidade? É o padrão comportamental que nós falamos agora há pouco. O poder disciplinador é aquele que busca sempre manter o padrão comportamental. Certo? Faz uma crítica, né, o Michel Foucault, à disciplina social. Por quê? Porque, para ele, o Estado cria uma função de adestramento, exatamente isso mesmo. Adestra o corpo e a mente, ou seja, manter o indivíduo dentro de regras que vão adestrar o seu corpo e a sua mente. Ele dá até um exemplo do biopoder, certo? O exercício de autoridade visando controlar a disciplina dos corpos dos trabalhadores. Ele usa isso para criticar. Por exemplo, métodos contraceptivos, né? Anticoncepcional, por exemplo. Qual é a ideia do anticoncepcional? É que a mulher, né, tenha um controle de natalidade. Para o Michel Foucault, ele utiliza isso como biopoder, como uma forma do Estado, por exemplo, das instituições controlarem o corpo e a mente do indivíduo. Ou seja, essa mulher, por exemplo, ela vai tomar anticoncepcional, ela vai ter menos filhos, ou ela não vai ter filhos, e o Estado acaba controlando o corpo dela. Ó, você não vai, as instituições, desculpa, não necessariamente o Estado. Não é ideal para o Estado, por exemplo, que você tenha filhos agora, porque você vai demandar um tempo, você vai ter que sair do seu trabalho, por aí, isso, por aquilo outro. Só que isso não é explícito. Está dentro das regras do biopoder, do micropoder, do poder especificamente. Tá certo? Pessoal, era isso, tá? Se tiverem com alguma dúvida, se tiverem com alguma dificuldade, me procurem. Estou lá no grupo, pode mandar no privado também. Fique à vontade. Tá bom, galera? É isso. Muito obrigado. Fique com Deus.